Então a gente começa hoje, amém. A gente começa hoje hermenêutica. E hermenêutica, na minha opinião, deveria ser a matéria obrigatória para todo obreiro. Ah, sim, faltava vocês. Tudo bem, rapaz, senhor? Sim. Hermenêutica, você pode olhar o livro lá, tá? Embaixo? É. Acabei não falando, mas também foi o caso dela. Tá bom. Pega lá. Desceu lá. Tá bom. Fala seu nome lá, tá? Tá bom. Hermenêutica, na minha opinião, tinha que ser uma matéria obrigatória para todo obreiro, para todo crente, e principalmente para aquele que se propõe a interpretar a Bíblia, pregar, né? Então, ela é útil para todo crente, mesmo para quem não é pregador. Por quê? Hermenêutica é a arte da interpretação, tá? Esse nome, hermenêutica, ele muito provavelmente venha de Hermes, que foi um deus grego, vamos assim dizer, era um deus grego, fazia parte da mitologia grega, Hermes. E Hermes, na mitologia grega, era o mensageiro. Então ele era responsável, de acordo à mitologia grega, em interpretar a mensagem dos deuses para os homens. Então os deuses não falavam diretamente com os homens, porque eles não entenderiam. Então Hermes, na mitologia, era quem traduzia, deixava a mensagem acessível. Então ele tinha esse papel de tornar a mensagem compreensível, tá? Então muito provavelmente essa é a origem da palavra hermenêutica. E quando a gente fala da hermenêutica bíblica, então a gente trabalha com a interpretação. E aí eu digo que ela é muito importante porque, diferente do que muita gente pensa, a interpretação bíblica ela não é livre. Então eu leio e falo o que eu acho que entendi. Não é bem isso. A hermenêutica ela nos apresenta as ferramentas necessárias para a interpretação. Então, com base nessas ferramentas, a gente consegue ter uma interpretação coerente e eu posso dizer que até mesmo única, se nós fizermos uso dos mesmos métodos, tá? Aí, de repente, a pergunta possa ser, tá, mas por que então existem correntes teológicas que divergem uma das outras, principalmente no campo da interpretação? Porque o método usado é outro. Então, se a gente adota uma linha de raciocínio, eu estou na minha casa, faço a interpretação do texto, o Hamilton está na casa dele, faz a interpretação do texto. Se a gente usar as mesmas ferramentas, nós vamos chegar ao mesmo entendimento, tá? Aí, hoje, entra muito em questão a aplicação do texto. Aí ela pode acontecer de maneira diferente, tá? Mesmo dentro da mesma denominação, dentro do mesmo grupo teológico, a aplicação vai acontecer diferente. Por quê? Aí a aplicação é livre. Por quê? A aplicação, aí eu já vou explicar o que ela sofre influências do que está acontecendo com o intérprete, tá? Do que está acontecendo com o público que vai ouvir a mensagem. E aí, como a gente está falando do tempo presente, quer dizer que conforme o tempo passar, a aplicação que eu fiz hoje, talvez eu não faça daqui 2 anos. Vocês entenderam? Então, o meu contexto também de vida também entra muito em jogo para essa aplicação. Então, o que seria aplicar? Eu pegar esse texto antigo, de 2000 anos atrás, no caso a Bíblia, em alguns casos você tem textos aí com mais de 3.000 anos, e trazer para os dias de hoje. Então, eu olhar para a Bíblia e falar assim, o que esse texto quer falar para mim? Então, isso é a aplicação, tá? Então, eu pego o texto, ele quer dizer o que para mim? E por que eu digo que a aplicação ela é livre e ela pode se variar? Porque o meu contexto de vida é diferente do seu. Então eu leio e faço essa pergunta, o que esse texto quer dizer para mim?
a Karine vai ler, não vai ter a mesma percepção, porque ela vive em outro contexto de vida, entendeu? Aí qual é o problema hoje? O problema é que as pessoas elas não fazem um estudo hermenêutico, porque através da hermenêutica nós vamos extrair as verdades do texto. Então a pessoa ela não faz um estudo hermenêutico, e aí ela pula essa etapa e parte para a aplicação. Então eu leio e digo, Deus está mandando eu te falar isso e aquilo. Paz do Senhor. E aí? Paz do Senhor. Tudo bem? E aí eu pego esse texto e eu começo a arrumar alguns problemas com ele. Por quê? A mensagem que eu entendi que Deus está falando comigo, de repente não está falando com você, e eu não posso tornar isso uma regra, certo? Então, como o público também muda, a aplicação que é feita a um público não vai ser feita a todos os públicos. E aí eu vou dar a vocês o exemplo de 2 textos, para vocês entenderem bem rápido o que é a aplicação. Digamos que eu vou pregar sobre, ou melhor, eu não, você vai pregar sobre José, certo? Aí vamos imaginar que, Tiago, lá no seu negócio de trabalho você está prosperando, vendendo demais, entendeu? Deus está te honrando e tal, e aí aquele pessoal que de repente não acreditou em você, quem sabe você chamou para ser sócio, para fazer um investimento, que você estava crendo que o negócio ia estourar, e aí o pessoal não acreditou e pelo contrário, tentou te desmotivar. Aí você vai pregar à noite sobre José. Qual momento da vida de José você acredita que você se inclinaria para pregar diante do que você está vivendo? Que momento da vida do José você acha que iria de encontro com o que você está vivendo? Lógico, com ele os irmãos vendendo ele e jogando ele dentro da... Não, vamos ser mais objetivo. Que momento também ele foi exaltado, o negócio explodiu e quem não estava com ele agora está vendo tudo, se cumprir tudo que Deus prometeu? Quando ele está lá, governador, né? Pronto. Então veja, o momento de vida do Tiago pode fazê-lo olhar com mais atenção para o momento em que o José foi exaltado. Vocês entendem? Aí digamos que aí isso é a aplicação. Você aplicar o texto à sua vida. Poxa, assim como José, eu também estou sendo exaltado. Assim como José, não acreditaram em mim. Assim como José, eu fui caluniado. Então isso é a aplicação, você trazer o texto à sua vida. Como ele fala com você. Aí digamos que agora você, Mateus, está passando a perseguição no seu ambiente de trabalho, estão tentando te prejudicar lá, aí mudaram o teu horário, ou teu nome está na lista de corte, uma rebuliço e tal. Ok, que momento da vida de José você se inclinaria mais para pregar? Quando ele foi vendido? Quando ele foi vendido, ok. Aí veja, o momento dele é de exaltação, isso aqui é de perseguição, nós vamos pregar sobre o José e de repente eles se inclinam mais para falar sobre o ponto específico da vida de José. Daqui 10 anos, ele pode não estar mais nessa prosperidade, ele está vivendo o momento dele, e esse aqui não está mais sendo tão perseguido, está vivendo a prosperidade do outro. Quando ele for ler o texto do Gênesis, 37, se não for a memória, 39, 40, 41, sobre a história de José, ele vai sentir o coração dele queimar, arder por outro momento. E aí ele vai dar uma atenção a outra parte da história do José. Aí alguém pode de repente falar assim, poxa, mas aí onde entra Deus nisso? Né? Ele que orienta a mensagem? Perfeito. Mas algo que a gente precisa entender é que o nosso momento de vida também influencia muito na pregação. E Deus vai nos usar dessa forma, tá? Um exemplo que eu dou é sobre o profeta Jeremias. Quantas vezes Deus falou assim para Jeremias? Jeremias, faz isso. Aí ele fazia, é como se Deus colocasse ele no cenário da profecia que ele tinha para entregar. Lá no capítulo 18, quando Deus falou assim, desce a casa do oleiro, hoje, muitas pessoas interpretam esse descer na casa do oleiro de que maneira? Ir orar, não é? Descer na casa do oleiro é ir orar.
Só que Deus não fez esse convite para o Jeremias. Não, ele foi literalmente na casa de um oleiro. Entendeu? Ele foi literalmente. Porque em Israel as pessoas elas se organizavam, né, de acordo às suas profissões. Como por exemplo hoje é o Brás. Tá? Você quer ter contato com a indústria têxtil, eletrônicos, você vai têxtil no Brás, eletrônicos você vai na 25 de março, e se é um polo industrial, sei lá, para onde? Jundiaí, talvez? Enfim, entenderam, né? Então, aqui ficavam os oleiros, ali o pessoal que eram as lavadoras e assim sucessivamente. Então Deus falou para ele, vai à casa do oleiro, e lá te farei saber as minhas obras. Então, poxa vida, por que Deus não deu logo a mensagem para ele em casa? Ô Jeremias, é o seguinte, você vai lá falar com os sacerdotes, o povo, que eu vou permitir que eles se quebrem, então eles vão ser levados para a Babilônia e tal. Aí no meio desse processo que eles acharem que estão somente os cacos, faz eles lembrarem do que acontece com o vaso na mão do oleiro, e a mensagem é essa. Pronto, Deus poderia fazer isso, Deus fez isso com muita gente. Só que no caso de Jeremias, Deus tem uma maneira de se relacionar com ele diferente. Então Deus faz ele levantar, ir lá na casa do oleiro, ficar olhando o oleiro trabalhando o vaso, e aí o vaso está pronto, de repente o vaso se quebra, e o Jeremias está observando tudo. Deus falou assim, vai lá e fica de olho. Quando ele observa todo o processo, aí vem a mensagem. Vocês entenderam? Em outro momento, Deus vai lá e fala assim para ele, compra um cinto de linho. É um dos textos assim que eu acho fantástico, não só a mensagem, mas a maneira que Deus faz ele se envolver com a mensagem. Compra um cinto, ele vai lá, compra um cinto. Agora você vai usar e não vai lavar ele. Pode usar, não vai lavar. Imagina, você usar uma roupa diariamente sem lavar. Então usa e não lava. Aí depois de vários dias que ele ficou com o cinto, não lavou, Deus falou assim, agora tira, vai lá, acho que foi no Eufrates, em algum lugar, não me lembro agora, mas foi num rio, vai lá nas frestas da rocha e coloca o cinto lá. Depois de dias você volta para pegar. Os dias passaram, ele voltou para pegar o cinto que estava lá, agora já não era mais um cinto luxuoso, bonito e tal, estava como? Apodrecido, estava velho, fedendo, sujo. Aí Deus falou assim para ele, agora pega esse cinto aí e leva lá para os sacerdotes. Quando você chegar lá, diz para eles que eu farei com a soberba deles o que aconteceu com o linho. Porque Deus já não entregou a mensagem logo, não era mais fácil? Mas Deus queria envolvê-lo na mensagem. E para quem já prega, vai entender o que eu vou falar. Para quem ainda não prega, vai viver isso. Muitas vezes parece que se Deus não te faz viver o ambiente das suas pregações antes de você pregar, Ele vai fazer você viver depois. Sabe? É muito comum você se pegar em situações que você já pregou. Olha aí, hein? Meu Deus! O que a ameaça não faz para o ser humano? Houve ameaça? Houve ameaça. Brendinha vim pra aula hoje. Vocês são meus testemunhos, hein, gente? Você aconteceu alguma coisa com você? Você quer saber. Faz o B.O. Então, assim, eu falava sobre... Não, você viver a sua mensagem antes ou depois. É muito comum isso, sabe? Você falou algo lá atrás e tal, aí de repente acontece a situação, você... Ô Lucas, no caso, então, o que a gente passa, por exemplo, no dia a dia, o que acontece com as nossas vidas hoje a gente não entende o que acontece. Uhum. Mas você acha que Deus, a gente não dá abertura para que Deus venha falar com a gente já quer se explodir, já quer fazer o negócio já de qualquer jeito? Às vezes é uma mensagem de Deus no cotidiano da nossa vida? Pode ser também, às vezes Deus vai te permitir viver coisas porque você tem que pregar aquilo. Tem nada a ver com você, é tudo a ver com outros. E Deus faz você passar, viver o que vai acontecer com outra pessoa. Por exemplo, Eu acredito nisso. Por
sempre do profeta. Ô, aí, Oséias, você citou Oséias. Você acha? Deus fazer um cara casar com uma mulher, uma meretriz e tal, para a vida dele ser a parábola do que ele queria falar com Israel. Ele ser a prova de amor, do amor de Deus para Israel. Entendeu? Não é uma regra, tá? Não é tudo que acontece na sua vida que vai se encaixar nisso. Mas a gente percebe que muitas coisas caminham por isso, entendeu? Não quer dizer que o que uma pessoa prega, ela está vivendo ou vai viver, tá? Mas isso é muito comum. Então eu falei isso para vocês entenderem o que é aplicação, né? Então eu falei do José, falei do Jeremias, ok. Nosso trabalho vai ser anterior à aplicação, tá? Então a gente não vai se preocupar muito com o que o texto quer dizer para mim. A gente vai tentar entender o que o texto quis dizer para as pessoas o qual ele foi escrito. Por quê? Quando a gente fala de parábolas, Jesus conta essas parábolas para alguém. E em contrapartida, os evangelistas escreveram esse texto para alguém. Então, vamos lá. Só para a gente poder entender aqui o tempo do texto, né? Deixa eu pôr aqui assim, ó. É só uma introdução, tá? Deixa eu pôr aqui, ó. Eu estou diante de um texto bíblico. E quando eu falo texto, pode ser um versículo, pode ser meio versículo, pode ser um capítulo inteiro, pode ser o livro, certo? Então é muito legal a gente se familiarizar com essa fala, texto, porque ela é usada, né, no meio teológico, ok? Então vamos entender o tempo do texto. Nós podemos dizer que o texto bíblico ele passa por 3 tempos, vamos assim dizer. Então, o primeiro tempo é o tempo do autor. O tempo. Eu vou colocar na verdade 2. Eu estava pensando nas parábolas, porque Jesus contou para um público, os evangelistas escreveram para alguém, e quando a gente vai pregar, a gente prega para outra pessoa. Então são 3 intenções diferentes, né? Mas vamos trabalhar só com essa questão aqui, o tempo do texto, do autor e do ouvinte. Então quando a gente fala do ouvinte, a gente coloca aqui a aplicação, só para vocês não se esquecerem o lugar da aplicação. E quando a gente fala do tempo do autor, aí a gente trabalha a hermenêutica. Então, aí a gente trabalha a hermenêutica. Então, o nosso trabalho vai ficar aqui, ó, no autor. Então, existem muitas perguntas, tá, que a gente deve fazer para o texto para poder chegar a essa interpretação coerente que eu falei, correta, que se todos usarem o mesmo método, a gente vai chegar à mesma compreensão. Aí, as variantes vão se dar aqui na aplicação. Por causa do meu momento de vida, o momento político do país, tá? O momento de vida dos meus ouvintes. Ah, lembrei de outra coisa. Eu dei o exemplo do José, né? Para vocês entenderem como que a gente é influenciado pelo texto. E a nossa vida também influencia as pregações. Aí falei do Jeremias, né? Me faltou falar do público. Tá? Me faltou falar do público. Quando a gente aplica o texto ao público, quando a gente aplica a nossa vida, o nome é aplicação pessoal. Por isso que tem aquela Bíblia de estudo aplicação pessoal. As pessoas gostam dela porque ela é bem prática, ou seja, as notas de rodapé não vai trazer nada teológico, vai trazer o que o texto pode falar para você, tá? A Bíblia de aplicação pessoal. Aí quando eu faço essa mesma aplicação, só que agora para diferentes públicos. Imagine aqui, ó, você vai pregar
eu sei que nem todos pregam, mas eu vou usar esse termo porque a gente está falando da interpretação, né? Você vai pregar, você vai ensinar para... E aí um tema, de repente, do congresso dos adolescentes, ou melhor, do congresso lá dos varões ou das irmãs, é aquele capítulo em que Davi pecou, em que ele adulterou com Batseba e tal, depois matou o marido dela, ok. Então está muito claro aqui que você pode abertamente falar sobre o adultério, porque dada a faixa de idade, tanto de homens quanto mulheres, tem muita gente casada ali. E até para praticar adultério não precisa ser casado, né? Basta um solteiro se relacionar com alguém casado, tá? Nem adultério do mesmo jeito. Ok. Então está muito tranquila a aplicação desse texto. Você vai falar de adultério e muito provavelmente Deus está falando com alguém. Ou que está na situação, ou que Deus está advertido para ligar o alerta e não cair na situação. Só que aí, de repente, chega esse tema para você sobre o adultério de Davi, ou Deus te impulsiona a pregar sobre isso, e o público que você vai falar é adolescente. E aí? Como resolver isso? Porque a faixa etária já lhe diz o quê? Essa galera não é casada. Certo? Essa galera não é casada. Então, como você aplicar esse texto a esse público? Então, é um desafio. E aí a gente precisa entender que a Bíblia, ela serve para todos os tipos de público, pertencentes de todas as classes sociais. Ela é lida pelo leigo, pelo doutor, e Deus vai falar com ambos. Então como resolver isso aí? Como que vocês resolveriam isso? Imagina, vai. O adultério de Davi, teu coração está queimando, você orou a Deus pedindo uma palavra. De repente, no tema do congresso aí, eu peguei um pouco pesado, porque acho que um líder, uma pessoa que trabalha com adolescente ajuizado, não ia fazer um negócio desse. Mas você vai pregar e o público lá adolescente, você orou, Senhor, me dá uma palavra. Aí te veio na lembrança e o coração queimou na hora que você pensou no pecado de Davi. E agora, o que fazer? Porque se está no coração, você dificilmente não vai conseguir falar outra coisa. Como resolver isso aí? Como que você resolveria, Thiago, esse problema? O texto é esse, mas o público é muito novo. E aí? Ah, difícil, hein? Ajoelho no chão e pedir misericórdia, cara. Pedir misericórdia. E aí? Você, Natanel, que é pregador aí. A forma de aplicação aí. Acho que Correto. Eu quero saber como. Também eu estava pensando nisso aí, mudar. Mas eu vou falar o quê? Uma pessoa traiu, nem ninguém é casado. Pode ser ter namorados, mas a traição pode ser também. Aí é fornicação, né? É. E aí? Mas pode. E se tiver? Não, tudo bem. Vamos Não, pensar. No meio de 100 jovens, possa ser que ninguém está sabendo. Não pode ali. ser. Mas aí o que você precisa ter em mente? Buscar uma referência. Eu não vim aqui para falar com um só. Ter Ó, que legal. Um pensamento. Ó, olha só, eu não vim, eu enquanto pregador, eu tenho que ter um negócio em mente. Eu não vim aqui para falar com um só. É pra todos. Eu vim para falar com todo mundo. É verdade. Entendeu? Zaine, Karine, Esther, vocês resolveriam como essa bucha aí? O texto é esse, o público é muito novo. E aí? Colocar de uma forma para que eles pudessem entender, por exemplo, ao adultério. Eles podem estar visualizando algo que para eles poderia ser bom, mas que vai tirá-los, Muito bem. daquilo que era do Senhor. Então vamos ver aqui. Eu sairia, Um ponto sair aqui, desse ó. carnal aí. Vamos ver, ó, vamos pôr aqui assim, ó, olhar. Olhar, ou não olhar no caso, né? Não é olhar, né? Aí você tá mandando o pessoal olhar, né? Vamos pôr aqui assim, Eu ó. acho que não é uma boa ideia. Não olhar o que atrapalha, um exemplo, tá? Atrapalha a sua espiritualidade. Olha só, hein? Ô Lucas, a gente pode entender também que, por exemplo, um texto, ele é lido, ele é pregado, vamos supor, um texto bem conhecido. É pregado por várias pessoas, mas nunca a pessoa vai pregar a mesma coisa que a outra pregou. Ela sempre vai trazer uma revelação diferente ali em cima daquele texto.
Você tocou num ponto interessante agora, ó. Revelação. Olha só, de acordo, revelação. Porque o cara mesmo, ele pregou sobre o pecado de Davi. Sim. Ele leu lá, e aí Betseba mandou um recado pra ele lá, estou grávida. Tipo assim, eu me espantei, porque eu nunca ouvi mensagem nesse texto, em cima desse texto. Eu falei, mano, o cara falou assim, estou grávida. Ele falou assim, a igreja diga amém. Tipo, amém por quê? Entendeu? Foi tipo assim, entendeu? Mas, o cara trouxe uma mensagem, inspiradora, não foi, Thiago? Ele falou assim, que Davi ele não foi pra guerra, ele ficou, né? Mas aí ele se perdeu no quê? Num quarto perfumado. Eu falei, meu Deus do céu. Olha aí. Então ele, tipo assim, ele trouxe, a gente, lendo o texto, a gente tem uma visão. Mas ele não trouxe essa visão pesada do texto, entendeu? Ele trouxe uma outra visão pra Ele gente. usou uma estratégia ali. Uma outra estratégia. E, todo mundo ficou assim, ó. Pra refletir. E tipo assim, não foi só para uma pessoa. Porque Foi você pra falou, todos. ele deixou o público, ele trouxe o público para ele. Ele trouxe a atenção para ele poder aplicar aquilo que ele falou. Não foi forte. Você usou o termo revelação. De acordo com Norman Geisler, se tratando de texto bíblico, nós não temos mais uma revelação. Para Norman Geisler, o que temos é a iluminação. Tá? Por exemplo, o que você falou aí. Davi, ele não foi para a guerra e se perdeu num quarto perfumado. Isso. Aí tudo bem, aí a pessoa fala assim, poxa, isso não está no texto, então Deus revelou para ele isso. Norman Geisler diz que nós não temos mais revelações. Ele diz assim que o que temos é iluminação. Por que ele diz que não temos mais revelação, como popularmente os pregadores falam? Porque o texto ele já foi revelado. Então quem recebeu uma revelação? Os escritores sagrados. Então Paulo recebeu uma revelação, Davi recebeu uma revelação, Moisés recebeu uma revelação, o texto foi revelado para eles, certo? Para nós, uma vez que o texto já está revelado, então o que isso quer dizer? Que o que eu entender, ele pode entender, qualquer um pode entender, porque a verdade está ali do texto. Por isso que ele diz que não temos uma revelação, porque já foi revelado. Então o que temos? A iluminação. Então, se eu fizer a leitura do texto, sem o auxílio do Espírito Santo, eu não terei o entendimento. E se ele não tivesse feito, sem o auxílio do Espírito Santo, ele não teria tido o entendimento que ele teve. Então, Norman Geisler chama isso de iluminação. Ou seja, a nossa mente está obscurecida por causa do pecado e ela precisa do auxílio do Espírito Santo para chegar a esses entendimentos. Entendeu? Tá? Então, é muito comum você ouvir pregadores falarem assim, eu recebi uma revelação no texto. Ok, ele pode estar querendo dizer com isso que ele recebeu uma revelação da situação da igreja, aí é perfeitamente aceitável, tá? Teve uma revelação do que está acontecendo com a igreja ou com alguém. Agora, essa revelação no que tange a Deus me falou algo que era secreto, estava aqui no cadeado, então eu acessei, isso para Norman Geisler não existe, entenderam? A mente dele foi iluminada. Então, da forma que a mente dele foi iluminada, de qualquer um também pode ser. Tá? Usaria a expressão de um grande pregador recente agora. Que ele fala mais vezes assim, essa tarde Deus tomou meu coração de assalto. Aí ele é um poeta, né? Meu Deus, esse homem é um poeta, ele não é um pregador, né? Foi difícil para mim, mas eu treinei meu vocabulário, né? Porque às vezes eu estava pregando, aí você tem essas percepções no texto, aí você quer compartilhar isso, Deus me deu a revelação. Aí não, irmãos, Deus iluminou minha mente no texto, Deus me deu uma direção, entende? Aí é legal. Então, olha só que legal que a Zaine falou, né? Então, não olhar o que atrapalha a sua espiritualidade. Então, assim, o texto me traz essa informação, tá? Então, eu posso, de repente, para esses adolescentes, contar a história do texto. Eu conto a história, Davi fez isso, blá, blá, blá. Aí, um exemplo, quais lições nós podemos tirar desse texto? A primeira,
não olhar o que atrapalha a sua espiritualidade. Aí eu posso entrar no mundo dos meus ouvintes, tá? E falar sobre o que eles veem que atrapalha a espiritualidade deles. Viu como eu peguei um texto de 3.000 anos atrás e tornei ele atual para hoje, 2024? Aí o cara vai dizer, nossa, meu, rapaz, é verdade, né? Às vezes, coisas grandes, por exemplo, ele venceu o Golias e perdeu para Batseba. A outra revelação aí, Simone. Você viu a revelação que eu tive agora? Sim. Ele ganhou do Golias e perdeu para Batseba. Iluminação. Aí o que Na acontece? verdade, ele enfrentou 2 gigantes, né? Ele enfrentou 2. Né? Não, ele enfrentou outros. Ele enfrentou. Ele estava velho já quando ele enfrentou o irmão do Golias. Aí quase perdeu, né? Mas aí nesse caso, aí beleza. Aí veja que a gente tornou o texto atual, eu esqueci o que eu ia falar. Vamos seguir. A gente tornou o texto atual, tá? Fez sentido para as pessoas e a gente pode trabalhar coisas atuais. Então, de repente, ele está nas redes sociais, ele está assistindo séries. Ah, lembrei o que eu ia falar. Aí ele vai lá e faz qual reflexão? Pensando no Davi. Poxa vida, meu. Eu já venci tantas outras batalhas, tantas outras coisas não atrapalharam minha espiritualidade e, sei lá, um celular tá me vencendo. Entendeu? Então, o que o Davi deveria ter feito? Ao identificar o perigo, sair fora. Porque assim, o pessoal fala assim, a mulher estava tomando banho lá na janela do cara. Irmão, as mulheres tomavam banho em locais públicos e outra, a gente não sabe se ele estava mirado para a casa dela. Ela não foi lá no palácio tomar banho, ela certamente estava na casa dela. É que da onde ele estava dava para ver. Ele também não está no lugar errado, ele está na casa dele, ele está na varanda dele. Então assim, a questão é a seguinte, e aí o texto deixa claro, era tempo de guerra, não era para ele estar em casa, só isso. Tudo bem, ele está no lugar certo na hora errada. O que ele deveria fazer? Sair fora, mas aí ele ficou, certo? Então, muitas reflexões podem nascer a partir daí. Então a gente pega qualquer texto e aplica a qualquer pessoa. Então, a hermenêutica, ela nos ajuda a entender tudo da época do texto, tá? E aí, quando você vai pensar na aplicação, que agora você vai trazer esse texto para outro tempo, para o tempo dos seus ouvintes, aí você vai fazer um outro tipo de estudo. Então, você fez um estudo para entender o texto lá atrás, e agora você vai estudar o seu público para ver como que você vai aplicar esse texto na vida deles. Certo? Tá. Deixa eu apagar aqui. Pode apagar? Tranquilo? Só uma observação. Mas pode apagar? Enquanto você faz a observação ou não? Pode apagar. Tá bom, então fala. Para quem prega, ok, mas para quem não prega, precisa dividir essa aplicação aí em alguns tópicos, né? Porque a mensagem temática, a mensagem textual. Ah, não, aí a gente vai chegar lá, meu jovem. A gente está na entrada desse grande buffet. Aí você já está querendo a sobremesa, olha só. Então, assim, para nos auxiliar em um trabalho hermenêutico, e aí assim, ó, vocês começarão a entender muito mais os textos bíblicos quando vocês começarem a perguntar mesmo para o texto, sabe? Eu acredito que os maiores expositores da Bíblia Sagrada, os maiores intérpretes da Bíblia Sagrada, eles eram muito curiosos. Então, quando você realiza perguntas ao texto, a Bíblia ela não tem preguiça de te responder. E eu falo isso com base em algo que Martinho Lutero acreditava. Martinho Lutero entendia que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então vocês podem pôr aí nas anotações de vocês como a regra máxima da hermenêutica. Então coloquem assim, ó. A regra máxima da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que isso quer dizer? Um texto lido na Bíblia sem compreensão, fica tranquilo. Se você continuar buscando na mesma Bíblia, ela te trará a resposta. Então, ela mesmo se interpreta, ok? E aí eu vou mostrar para vocês isso na prática. Na prática, ó que legal, hein? A gente vai ver isso na prática.
Eu vou colocar o texto para vocês e a gente vai trabalhar essa questão da Bíblia, interpretar a própria Bíblia na prática. Eu ia pregar esse texto domingo, eu pensei em pregar ele domingo, só que aí Deus me orientou de outro texto, eu preguei outra coisa. Aí eu estava pensando na minha casa o que trazer aqui para vocês, aí me veio o texto. Por quê? Porque eu estou queimando com esse texto, né? Então, não deu para pregar domingo, Jesus não quis que eu pregasse aqui domingo, então eu vou pregar aqui para vocês. E vocês vão segurar na mão do outro aí. Oh, glória, já saí na marcha. Certo? Tá tudo bem aí, Brendinha? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu vou dar exemplo de perguntas que a própria hermenêutica nos orienta a realizar para o texto, tá bom? Então, vocês podem colocar aí perguntas que devem ser feitas ao texto, seja qual ele for. Aí, claro que de repente algumas não vai dar para você responder, Perguntas o quê? mas Perguntas o que quê? você deve fazer ao texto. Para uma, aí coloca assim, ó, para uma interpretação coerente. Então, ó, perguntas que devem ser feitas, perguntas que devem ser feitas, perguntas que devem ser feitas ao texto para uma interpretação coerente. Devem ser feitas para quem? Ao texto. Para uma Interpretação coerente. E aqueles que estão usando muito hoje, assim, você lê o texto e você já começa aplicando já. Então, aí Tem assim, uma leva de pregadores assim. aí eu acredito, quem faz isso, quem eu já percebi que faz isso, é a Camila Barros. Hoje mesmo, eu estava no carro, aí passou ela lá e eu falei, eu vou ouvir essa mensagem, porque, não sei se todos sabem, mas eu tenho um quadro no YouTube que eu analiso mensagens. Eu falei, eu vou aproveitar, eu vou ouvir essa mensagem, de repente, né, serve para o quadro. Você é tipo crítico do... Eu não analiso a pessoa e nem critico no sentido... Não, crítico eu falo assim, tem vários sentidos. Eu entendi. A análise é uma crítica, Certo. né? Eu faço então uma crítica, né, nesse sentido que você está falando, mas eu não aponto as falhas, os defeitos. A minha intenção é só mostrar como foi construída a mensagem para você aprender a fazer o mesmo. Sentido teológico. Lucas, Entendeu? Você falou de Davi. Isso é tipo... Eu, se eu fosse pregar sobre Davi, eu acho que o erro de Davi era não estar na guerra naquele momento. Porque se ele estivesse lá no campo de batalha, não teria espaço para aquilo acontecer. Sim. Não, Aí, de repente, você pode aplicar, você poderia aplicar isso de que maneira para, vamos supor, o público adolescente, tá? não foi, não. Vamos supor, nas suas situações de pecado, nas situações que você é pego em pecado, onde você deveria estar para não ser pego naquela situação? Entendeu? Pô, devia estar no monte orando? Porque se fosse por exemplo, era tempo de guerra, né? Era tempo de guerra. Ele como rei, Devia estar lá. devia. Então vamos supor, mas na hora do culto o cara tá pecando. Não, você tinha que estar na igreja, meu filho. Se você estivesse na igreja, você não ia estar pecando. Então são muitas as aplicações que podem ser feitas. Tá? Escreveram aí, né? Ok, então a primeira pergunta que a gente pode fazer ao texto é a seguinte, ó. Ai, tá. Olha. Eu vou falar. Sobre a pregação da Camila. Volta na caminha. Ah, eu gosto. Ah, eu não terminei de assistir. Você não gostou? Não, foi um tempo mesmo. Ah. Mas eu já analisei uma mensagem dela. Eu achei legal, eu acho que ela prega diferente. No sentido diferente como que eu tô falando, de outras mulheres que eu já ouvi, né? Eu acho que ela é muito pessoal. Só isso, ela é muito pessoal. É muito pessoal, Muita aplicação pessoal. extremamente, Muita aplicação pessoal.
É só excesso. Não é Eu vi uma não é uma pregação crítica dela. no Eu sentido de ela não deveria fazer. Eu acho que ela tinha só que dosar isso. Isso. Mas de verdade, ela é uma pregadora que eu chamaria. Eu gosto. Eu chamaria ela. Eu chamaria. Eu daria uma oportunidade para ela, sim. Mas aí a gente falou dela porque você falou sobre os pregadores que começam aplicando, Sim, né? sim. Eu acredito que para um pregador fazer isso, ele tem que ter um domínio muito grande do que ele vai fazer. Entendeu? Aí eu toquei no assunto dela porque hoje eu percebi isso. Ela leu Ezequiel 37, aí ela foi aplicando, falei, meu, deixa eu ver onde ela vai, deixa eu ver como que ela vai voltar para esse texto, como que ela vai entrar nessa mensagem. Mas a julgar de uma primeira mensagem que eu ouvi dela e até analisei lá, Foi recente essa mensagem? não, é outra. Se for uma mensagem, ela tem uma mensagem agora que eu vou escrever Ezequiel 37 que é aquele No Cibem? Não, na Debrais. Esse aí. Ela pregou tem 8 dias. É isso. Mas E ela geralmente fala ela- agora sobre Ezequiel 37. É a mesma. Ela abre o texto, Ah, só que ela é só parte da profecia. Isso. Aí ela já vem aplicando, metralhando. Só que ela volta. Isso. Ela volta. Tem que ter habilidade para isso aí. É legal isso porque você surpreende, né? Sim, sim. Você prende a atenção das pessoas. Peraí, mas ela beleza que é o 37, o que ela tá falando? Aí Ela só tem nessa um daí você já tá chamando a atenção Ela das pregou pessoas. pregou eleitor sobre aí querendo um texto, aí de repente termina em outro, você não entende nada que ele Eu falou. analisei essa mensagem aí. Você não entende nada que o cara Ela prega falou. muito nisso. Aí você fala, mas o cara leu lá. Isso. 37, Por isso que eu tô falando que tem que ter habilidade O cara vai lá para essa aplicação fazer sentido. Ele roda já no Gênesis, Gênesis e vai até Apocalipse, mas não fala disso aqui. Vamos lá. As perguntas. senão a gente não- Quem escreveu? Essa é a primeira pergunta. Quem escreveu o texto? Quando você vai montar Quando os você posts, vai. Você lê o texto, quais perguntas você vai fazer para ele? São perguntas básicas, tá? Quem escreveu? A pergunta de número 2. Saúde. Quando escreveu? Quem escreveu? Quando escreveu? Quem escreveu, quando escreveu? Isso. Ou se quiser colocar assim, ó, quem, quando e aonde, vai dar no mesmo. Quem escreveu? Perguntando de. Quando escreveu? Perguntaram se Aonde escreveu? Perguntaram se era Jonas. Oi? Perguntaram se era Jonas. 3 perguntas. Quem, quando Só essas três? e aonde? Agora, a quarta seria para quem escreveu. De verdade, você respondendo essas 4 perguntas, você já tem a introdução de um monte de mensagem. Garotinho, você, eu tenho citado você toda vez que eu dou aula de hermenêutica. Por quê? Você vai lembrar, uma vez aqui você me perguntou assim, você falou assim pra mim, ô professor, me ajuda a fazer a introdução da mensagem? Me ensina a introduzir a mensagem? Eu falei, é mesmo? Aí você falou assim, eu consigo desenvolver, concluir, mas o meu problema é introduzir, lembra? Sim. Aí eu falei assim pra você, seu problema não é a introdução, seu problema não é na hora da mensagem, seu problema é antes. Porque veja, tá aí uma forma de introduzir. Responder as 4 perguntas você já deu a introdução. Por exemplo, imagine, li, deixa eu pensar, eu li Êxodo 12, sobre a Páscoa, tá? Aí eu começo aqui, ó. Irmãos, o autor desse texto foi Moisés. Só que aí eu tô aqui, ó. Quem escreveu, então eu vou trazer informações sobre esse autor, não vou só falar que foi Moisés. Moisés foi o 3º filho de Arão, irmão de Arão, Miriam, libertador de Israel. Moisés era um levita, ele era da tribo de Levi. E Deus deu um chamado na vida dele, eu estou apresentando às pessoas o autor do texto. Entendeu? Moisés viveu um período de 120 anos.
as fases da vida dele encaixam certinhos nas divisões de 40 anos, 3 divisões de 40 Mas anos. quando o pregador tem só 15 minutos para pregar, dá pra ver. Aí você quer complicar o negócio. Aí eu vou Não, Aí já vai no final, pra conclusão. Tem umas técnicas pra te ensinar depois. É só pra você. Esse é Fala um assim, texto bem ô Natália, fala assim, ó, quando acabar a hora eu ensino os caras. Eu tenho umas técnicas. Porque se só tem 15 minutos ou 20, Isso, eu vou responder você. Então assim, eu fiz uma apresentação do Moisés, então eu falei quem escreveu, quando. Moisés escreveu esse texto quando o povo ainda estava atravessando o deserto. Então muito provavelmente o que o Moisés queria, que aquele evento da libertação, não só a libertação, mas toda a trajetória, desde Abraão, o princípio da humanidade, porque ele escreveu Gênesis, né? Então, o que eu queria o Moisés, muito provavelmente, então, eu estou trabalhando com as intenções do autor. Então, assim, ó, por que Moisés escreveu no... Aí é uma outra pergunta, tá? Eu descobri o quando. Pô, ele escreveu no deserto, mas por que ele escreveu no deserto? É uma pergunta, certo? Por isso que eu estou falando, o intérprete, ele precisa ser curioso. Por que Moisés escreveu isso aqui no deserto? Peraí, a gente está falando de um pessoal que não sabe ler, não sabe escrever, tá? A gente está falando de um pessoal que está no meio do deserto ali, outras gerações irão vir. Na época as histórias eram passadas oralmente, então ela tanto poderia ser alterada, como poderia se perder. Então o que o Moisés quer? Eternizar os fatos, tá? Então Moisés quer eternizar. Ó, estou falando isso para a igreja, mas um negócio que eu me preocupei em casa, perguntei em casa, anotei em casa, certo? Então falei do quando. Então quem, quando... quando é a época, né, na verdade, né? Aonde que é o lugar? No deserto, beleza. Quando? Aí vamos para a data. Quando que esse povo está atravessando o deserto? Mais ou menos ali 1000 e pouquinho antes de Cristo, tá? Se você quiser ir mais fundo ainda, ampliar essa pesquisa, pô, Moisés está na idade do bronze. Ó, que legal, né? Na idade do bronze e tal. Olha as informações que você vai trazendo. Você ampliou sua pesquisa, tá? Para quem que ele escreveu? Ele escreveu para os hebreus. Os hebreus tinham acabado de sair do Egito e tal. Por que se chama hebreu? Hebreu é porque o Abraão tinha um ancestral chamado Éber, que significa da além do rio. Olha que riqueza de informações. Até o momento, você fez alguma aplicação? Não, levanta a mão agora porque vai virar. Não, você está expondo o texto. Você está fazendo as pessoas se interessarem pela leitura. Você está fazendo as pessoas se interessarem pela pesquisa. Tem como errar nisso aqui? Eu entendi uma coisa, você entendeu outra? Não, porque quando eu vou atrás de responder quem escreveu, foi Moisés. Onde? No deserto. Quando? 1000 e pouco antes de Cristo. Certo? Então não tem como variar isso aí. Deu para entender porque eu falei que quando a gente... Eu voltei aqui porque eu pensei que estava escrito em hermenêutica. Quando a gente trabalha com as ferramentas da hermenêutica, não tem como variar. A não ser que eu adote uma outra vertente de interpretação. Como, por exemplo, na teologia liberal, não foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Eles não acreditam que Moisés escreveu o Pentateuco. Eles acreditam que o Pentateuco é uma compilação de escritos realizadas ao longo da história de Israel. Tá? Então, eu posso trazer para vocês sobre as fontes. É porque eu falo isso mais só para não deixar vocês curiosos, eu vou mandar o documento para vocês lerem. Mas eu falo mais isso quando a gente estuda o Pentateuco. A gente estuda o panorama do Antigo Testamento 1. Aí eu mostro para o pessoal. Mas eu vou falar agora. As fontes... Javista, Eloísta, eu vou mandar o texto, é um texto pequeno, dá umas 2 páginas, se vocês lerem rapidamente, vocês vão entender mais. Então, assim, acredite que em cada momento da história de Israel, o Deuteronômio foi escrito, o Êxodo foi escrito, e em todo o tempo com uma intenção diferente, para um público diferente. E aí traz uma série de complicações, porque Jesus falou que foi Moisés. Vou dar um exemplo, Lucas capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro. Aí está lá na história, o rico gritando para Abraão assim,
faz alguém voltar lá e falar para meus irmãos, né, que o inferno é real e tal. Aí o que o Abraão responde? Eles já possuem Moisés e os profetas. O que ele está querendo dizer com isso? Eles já têm Moisés e os profetas. Se eu mandar alguém daqui para lá, não vai adiantar se eles não crerem em Moisés e os profetas. Só que Jesus não está falando do Moisés literalmente. Ele está falando do Pentateuco. Então, trocando em miúdos, eles já possuem as escrituras. Eles já têm o Pentateuco, os livros proféticos. Então, assim, se eles não acreditarem na palavra de Deus, vai ser alguém saindo do inferno para ir lá e dizer, o inferno não existe, que eles vão acreditar. Deu para entender? Então, se Jesus falou, eles têm a Moisés, o que Jesus quer dizer com isso? Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Se Jesus falou isso naquela época, 2000 anos atrás, bem mais próximo dos eventos do que a gente, se não tivesse sido Moisés, muita gente ia contestar, certo? É a mesma coisa hoje, de surgir uma história mentirosa sobre qualquer pessoa. Quem vive no mesmo contexto, que conhece a pessoa, vai fazer o quê? Desmentir. Agora, daqui 100 anos, essa mentira pode ser verdade. Então, assim, nos dias de Jesus, eles viviam muito mais próximo dos eventos do que a gente. Hoje é muito fácil dizer que foi até o Paulo que escreveu o Pentateuco. Mas naqueles dias, os caras estavam próximos do acontecimento, deu para vocês entenderem? E ninguém questionou. Ou seja, naqueles dias entendia-se que quem escreveu foi o Moisés. Então, acabou, foi o Moisés. Mas é claro que a teologia liberal tem as suas explicações, né, para entender que não foi Moisés, que foi escrito em épocas diferentes. Eu acho um absurdo, primeiro, as análises que eles fazem, e segundo, Jesus falou que Moisés escreveu. Os profetas, né, do Antigo Testamento citam os textos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Todos apontam para Moisés, então assim, todo mundo está mentindo, será? Certo? Então, se você pega a vertente teológica que a Assembleia de Deus segue, por exemplo, tá? Moisés escreveu, ponto. Então não tem como errar, não tem como você começar a interpretação desse texto diferente, tá? Respondemos as perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mim falar aqui nesse início, antes da gente trabalhar o texto. Os criadores da teologia liberal. Quem são os criadores? Olha, eu não vou saber te falar os nomes, tá? Porque eu não me lembro, mas a teologia liberal ela surge na Europa, então ela passa pela Alemanha, Suíça, então teólogos desses países que, influenciados pelo iluminismo, influenciados pelos movimentos, o iluminismo é um exemplo, influenciados por esse tipo de gente que acabam fazendo uma leitura distorcida da Bíblia, tá? Então assim, eles tratam a Bíblia como um livro comum, para você entender melhor a teologia liberal. Eles acreditam que a Bíblia ela deve ser submetida ao seu exame, ao mesmo critério que, por exemplo, uma leitura de Machado de Assis é escrita, tá? Então eles partem do princípio que a Bíblia não é a palavra de Deus, então ela contém a palavra de Deus. Então existem partes que é de Deus, partes que foram homens que colocaram ali. Então por que colocaram? Vamos analisar as intenções? Aí começam as especulações. Por exemplo, Jonas é um exemplo de texto que para eles é uma fábula, não é real, certo? Aí de que maneira que a gente contesta isso, tá? Porque aí eles estão submetendo o texto a que tipo de crítica? Poxa, isso aí é um absurdo. Como que o homem vai passar pela garganta de uma baleia, se foi uma baleia? Hoje isso aconteceria? Não, não aconteceria. Então eles estão submetendo a interpretação bíblica ao teste da razão. Pô, isso aí é um absurdo. Então não passa no crivo da razão isso daí. Então tudo que é milagre na Bíblia, na teologia liberal, é contestado e é visto como histórias e não como eventos reais. Porque não passa pelo crivo da razão. Isso aí é coisa do iluminismo, certo? Você submeter tudo ao crivo da razão. Pô, essa ideia é absurda, então não aconteceu de verdade. Tá, então por que tá aí? Então é uma lição que quer nos trazer. Então alguém contou essa história na intenção de trazer lições. Então nessa teologia liberal, então eles não creem que Jesus pode curar? Não. Eles acreditam no Jesus humano, certo? O mestre, o revolucionário. Agora, o Cristo não. Tanto que existem estudos
Se você colocar na internet, você vai achar da forma que eu estou falando. O Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, dentro da teologia liberal, são duas pessoas. Quem é o Jesus histórico? É o filho da Maria, do José, é o carpinteiro, é o mestre, é o cara que no final morreu na cruz. Ponto. Quem é o Cristo da fé? É o que nasceu por um milagre, é o que opera milagres, é o que ressuscitou, é o que vai voltar. Então, um foi criado pelo próprio público da época, totalmente diferente do Jesus que realmente existiu. Então, eles fazem essa separação na leitura bíblica, porque essa ideia de milagre não passa no crivo da razão, certo? Aí você vê, né? Como nós entendemos que a Bíblia... Ah, sim, ó, entramos num assunto aqui. Logo nas primeiras páginas fala sobre o que é a Bíblia, né? Como a gente entende que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, divinamente inspirado, e aí eu já vou explicar para vocês o que é inspiração. Como a Bíblia é um livro divinamente inspirado, nós entendemos que o que é dito ali é verdade, certo? E aí o que acontece? O próprio Jesus citou o que aconteceu com Jonas, não como uma história contada, uma fábula, mas como uma história real. Então, quando ele cita o profeta Jonas, assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Rapidinho, segura isso, raciocínio. Igualmente, o Filho do Homem e tal, que ali ele está falando sobre a sua ressurreição. Jesus não está contando como uma história. Jesus ele está contando como um evento real. E aí a gente diferencia o que Jesus fala que é real e o que Jesus fala que é parábola. Por quê? Como fazer essa distinção? As parábolas eram histórias, e isso já era desde o mundo grego, tá? Jesus não foi o primeiro a falar ou pregar, ensinar por parábolas. Os gregos já faziam isso, tá? O que é uma parábola? Parábola era uma história criada, certo? Com qual objetivo? Trazer luz ao entendimento das pessoas. Então veja, para que vocês aqui entendessem o que é aplicação, eu trouxe exemplos do profeta Jeremias. A história é real, ok, mas eu poderia inventar uma historinha aqui para vocês, para reforçar o meu ensinamento. Então parábola era isso, parábola era uma história que se criava, tá? Para a pessoa entender as verdades de um ensinamento. Todas as parábolas de Jesus, vocês podem observar, ele não trabalha com nome. Nenhuma parábola tem nome às pessoas. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Qual de vós tendo 100 ovelhas, se perder uma? O pastor da história tem nome? É só um pastor. Ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma? Mulher tem nome? Não tem nome. Ah, porque o filho mais novo pediu e o mais velho ficou emburrado e o pai recebeu de volta. Algum dos 3 personagens tem nome? Nenhum deles. Ah, porque 10 virgens e saíram enquanto o noivo não tem nome, as virgens não tem nome. Eu preguei domingo aqui, ontem, né, no caso, aqui, e eu falei sobre o samaritano, a parábola do samaritano. Ninguém naquela parábola tem nome. O sacerdote tem nome, o levita tem nome, o homem que está no chão meio morto não tem nome, o samaritano tem nome. Por quê? É uma história que foi criada. Então assim, era mentira? Não. Vamos separar os fatos. Mentira é uma coisa, história criada com uma finalidade é totalmente outra. Os elementos da história são reais. Então quando Jesus falou assim, ó, sobre a ovelha, era um cenário muito comum. O pastor, ele contava as ovelhas quando ele tirava do aprisco para levar elas para beber água ou comer, né? Ele procurava pastos. Ele contava ao tirar e ele contava ao colocar lá dentro de novo. Se faltasse uma, ele ia atrás. Por quê? Aquela ovelha tinha o mesmo valor de todas que ele tinha. Então era um cenário real. Certo? O que Jesus está contando exatamente não aconteceu de fato. De repente ele não está pensando em ninguém. Mas aquela situação acontecia diariamente. Mulheres que tinham dracmas, todas, era um presente que ela recebia, como se fosse de casamento e tal, aquilo tinha a ver com a honra dela. Então muitas mulheres tinham, muitas perdiam, muitas não estavam nem aí, outras iam atrás. Então Jesus contava situações do dia a dia, ele não contava nada distante do público.
quando ele falou do tesouro escondido, que a pessoa encontra um tesouro escondido no campo, está totalmente de acordo com aquele ensinamento que ele traz assim, não junteis tesouro na terra. Por que ele está falando isso, não junteis tesouro na terra? Porque as pessoas tinham o hábito de esconder toda a sua riqueza, abrir um buraco na propriedade e guardava. Aí o cara morria, a família que era podre de rica, do dia para noite ficava pobre, porque ninguém sabia onde estava escondido. A Bíblia falou, onde a traça e a ferrugem consome, porque o ouro ficava escondido lá, e aí? Ninguém mais sabia onde estava. Aí, fazendo uso desse mesmo cenário, ele contou a parábola do tesouro escondido, do homem que achou um tesouro escondido no campo. Então era muito comum pessoas perderem e pessoas encontrarem. Então as parábolas eram histórias criadas que Jesus fazia uso ali para reforçar a ideia central dos seus sermões. Agora, quando aparece nome, aí não é parábola, é uma história real. É por isso que Lucas 16 está lá, a parábola do rico e do Lázaro, mas é título. Aquilo dali alguém, no momento posterior, colocou. E até hoje se questiona, dizendo que Lucas 16 não é parábola. Lucas 16 é uma história real. Um rico morreu de verdade. Um Lázaro morreu de verdade. Jesus está contando uma história real, não é uma parábola. Entendeu? Deu para entender isso aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Ô Esther, É isso? ô jovem, tá tranquilo? Posso afirmar isso então? É história real. É a única que você vai encontrar como parábola que tem nome de personagem. Nenhuma outra parábola tem nome. Os personagens possuem nome. Certo pai de família saiu de madrugada para salariar trabalhadores. Qual é o nome do pai de família e qual é o nome dos trabalhadores? Ninguém sabe. Parábola. Já estão indo tomar café? Você acorde. O que o senhor ia falar? Eu vou deixar você falar e a gente desce. Quer que eu fale na volta? Pode ser, tá bom. Então vamos tomar um café, irmãos?